estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre o lançamento do nosso mais novo livro, que constitui-se na 8ª obra, e nós estamos tentando mostrar para você, ou trazendo para você, as informações acerca dessa obra, que é uma obra que tem bem substancial. Ela tem exatamente 44 capítulos, fora conclusão e introdução. É uma obra com aproximadamente 360 páginas, e é um livro de história, é um livro de ciência das religiões, é um livro que fala de judaísmo, porque a minha tese foi o Messias no judaísmo, mas depois eu publiquei junto com o meu orientador na Pontífice Universidade Católica de Goiânia. Nós lançamos um artigo, uma revista internacional científica, sobre o Messias no cristianismo. Então eu fiz o Messias no judaísmo, o Messias no cristianismo, o Messias no espiritismo, e extrapolei o Messias nas outras religiões, porque a mensagem de Jesus está no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, no zoroastrismo e até nas religiões tribais, que foram aquelas que precederam a história de Göbekli Tepe e também dos mesopotâmios, dos egípcios, das chamadas civilizações pré-bíblicas, porque Moisés chegou há 6.000 anos atrás, já existia na Terra todo um preparo prévio pelo próprio Cristo para nos receber. Então está um livro que vai trazer muita colaboração, muito esclarecimento, quando as pessoas começarem a entender que Jesus, ele é o Redentor, o Libertador, o Messias, do ponto de vista do que nós falamos, de todo o planeta Terra. Então ele está entre todos nós. Então, há 2 anos atrás, eu fiz uma viagem para Israel, porque eu vou todo ano a Israel, vocês sabem, e eu fizemos uma passagem pela primeira vez, cruzando o deserto do Negev, que é um deserto que começa em Eilat e termina em Beersheba, que é a 8ª cidade mais desenvolvida de Israel. A 80 quilômetros de Beersheba tem a maior cratera dos desertos do mundo. Ela tem 40 quilômetros de extensão. É uma cratera imensa. E a gente vai visitar, que na margem daquela cratera, tem o que eles chamam em hebraico Mitzpe Ramon, Observatório Ramon. Ilan Ramon foi um astronauta. Ilan Ramon, ele participou da missão Apolo 13 e ele foi o primeiro e único astronauta judeu até hoje na história. E ele, lá do alto, quando ele olha para a Terra, ele faz uma observação. Ele diz uma frase que chama a atenção, porque vocês podem ver que aqui existem 2 mãos, como se fossem as mãos do Cristo, do Messias. Se Bob der uma aproximadazinha maior aí, vocês vão ver que existem 2 mãos como se estivessem segurando o planeta Terra. E o planeta com a sua característica natural de ser azul, que é um planeta belíssimo. E Ilan Ramon lá de cima, quando ele olhou para a Terra, ele fez umas observações que me marcou muito e tem muito a ver com o que Jesus é e representa para nós. Porque ele disse assim, a primeira coisa que ele olhou de lá, ele disse assim, a Terra é linda. E aí ele diz uma segunda frase, e vista daqui, de onde ele estava, lá do alto, ela não tem fronteiras. É como se dissesse, todos são filhos de Deus, todos são iguais. Visto daqui, não há fronteira, não há separação. E Jesus, imagine, aí eu comecei a refletir, depois da projeção que foi feita lá no deserto do Negev, eu comecei a refletir exatamente sobre isso. Eu dizendo, olha gente, esse homem estava no corpo físico, mas só pelo fato dele ter subido em elevação material, ele já teve uma visão diferente das coisas que estavam, vamos dizer assim, aqui embaixo na visão dele, que podia ser em cima. Quem está solto no espaço não tem em cima, nem embaixo, nem meio, nem lado.
E ele teve essa visão e essa sensação. Imagine Jesus, que ele veio para nos guiar, nos proteger, nos auxiliar e nos esclarecer. Então Jesus tem uma visão bem mais humana, bem mais espiritual, bem mais iluminada, bem mais dócil, bem mais tolerante. É por isso que ele diz, eu vim para que todos tenham vidas. Ele não diz, eu vim para os gregos, troianos, judeus, romanos, não. Ele veio para todos. Todos é plural. Todos, para mim, já envolve tudo que existe no planeta. Então, ele tinha esse sonho de reunir todos nós com harmonia, quando ele chora sobre Jerusalém, ele diz, lá no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que aprenderes os profetas e matas aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos como a galinha une os pintinhos debaixo das asas e tu não o quisestes. Então Jesus tinha esse sonho de que nós fôssemos todos irmanados, todos vivêssemos todos unidos e em paz. Então, quando eu vejo essa visão, quando eu tenho essa visão universal de um Jesus que está em todos e que ninguém pode dizer que é propriedade sua, porque nós como cristãos, até as pessoas quando veio o termo Jesus cristão, o cristianismo, acha que o cristianismo, a palavra cristianismo significa uma religião, como é que eu diria, reduzida a um grupo. Não. Quando você vê Jesus não como Cristo, mas como o Messias, porque o Cristo é uma palavra grega, como eu já disse, é a tradução do Messias, que não representa o significado para nós cristãos da palavra Messias. Porque o Messias é universal. E o Cristo é só do cristianismo. Então é como se dissesse assim, quando eu digo que o cristianismo é a minha escolha, é como se eu dissesse que eu sou o único certo. Eu sou o único que estou no caminho certo. E Jesus não pensou assim, nem age assim. Eu vim para que todos tenham vidas. Então, existe ainda ovelhas que não são deste aprisco. Eu vou buscá-la, reunirei e trarei para unir e colocar no rebanho, porque o meu sonho é um só pastor e um só rebanho. E ainda diz mais, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, meu querido telespectador, essa obra tem esse cunho de unir, de mostrar que Jesus é de todos, está em todos, e ninguém pode se julgar religião A, B ou C, que é propriedade, que ele é propriedade. Porque Jesus está, a sua filosofia está no budismo. Existe uma frase que Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele diz assim, não faça aos outros, que eu não gostaria que os outros lhe fizessem. Isso praticamente está em todas as religiões. Se você for analisar entre os gregos, entre os romanos, entre os budistas, entre o hinduísmo, há essa preocupação de ser condescendente com o outro ou perdoar o outro da mesma forma que a gente gostaria que os outros nos perdoassem. É uma regra de ouro, é considerado isso a regra de ouro. Perdoai ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoando todo e qualquer fato que venha desabonar ou nos causar, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, mágoa. Só se magoa, só se sente ferido quem não sabe perdoar, quem não sabe dialogar, quem não sabe entender, quem não sabe se colocar no lugar do outro. E eu sempre penso que se a gente nunca pode se colocar no lugar, na mesma situação, na mesma circunstância e condição em que a gente está vendo o outro, a gente não tem direito de julgar. Porque cada um tem o seu ângulo e a sua visão de julgamento. E isso, logicamente, segundo o próprio Evangelho do Cristo, requer de nós compreensão e perdão. E para se perdoar tem que ser humilde, compreensivo, amoroso. Tem que estar, como eu acabei de falar, como o astronauta Ilan Ramon, que viu a Terra de cima. E quando a gente vê a Terra de cima, para a gente ver a Terra de cima, é preciso que a gente esteja acima também dos limites, das dificuldades, do desamor, do orgulho,
do egoísmo, da avareza, de tudo aquilo que separa. E ver que aquele que você muitas vezes não entende, você poderia passar pela mesma situação que ele está passando e na condição dele até fazer algo pior. Eu quero encerrar esse programa lembrando a vocês que eu tenho feito muitos encontros interreligiosos e agora no dia 21 de janeiro foi comemorado o Dia da Intolerância Religiosa, com aquele episódio deprimente, triste que aconteceu com a mãe Gilda na Bahia, que destruíram o terreiro dela, agrediram, e que as pessoas não podem de forma nenhuma odiar alguém ou rejeitar alguém porque não pensa como ele. Pensamento é uma coisa que depende da evolução do conhecimento e a tua relação com Deus, meu caro telespectador, depende de muita coisa e é todo seu, todo pessoal, todo intransferível. Por isso que Jesus não orava, ele meditava, ele ia para as montanhas como os grandes mestres, Buda, Krishna, o próprio Maomé, que ficou numa caverna um tempo meditando, até vir ditar o Corão. Então, isso tudo são formas de se ver a Deus. E a forma como um filho vê o pai, pode ter 10 filhos, cada um vê de forma diferente. Mas o pai está sempre vendo os filhos todos no mesmo nível de amor, de compreensão e de tolerância. Nós lembramos a você que essa obra já está na Boa Nova, em São Paulo, está sendo distribuída. Faça os pedidos à Boa Nova, às livrarias e às casas espíritas. Ou então aqui em João Pessoa, na nossa editora Ideia, que foi quem lançou essa obra, está lançando, no www.ideaeditora.com.br ou pelo telefone 083 3222 5986. Fique com Jesus, até o próximo programa e muita paz para você, até a próxima semana.